Hello Build Nation, bem-vindos ao vosso grande business podcast Build to Inspire, o espaço onde falamos com vários business leaders sobre negócios, tecnologia e sucessos alcançados. Fiquem desse lado e deem as boas-vindas ao nosso convidado desta semana. Hoje temos connosco um grande convidado. Sua empresa foi eleita uma das startups do momento pela revista Wired. Temos o prazer de vos apresentar o CEO e fundador da Zesk, Luís Pedro Martins. Luís, muito obrigado por teres aceito este convite e estás aqui à conversa connosco. Olá, boa tarde. Muito obrigado eu pelo convite. Obrigado. Então nós temos aqui umas perguntas preparadas, ou seja, sobre o percurso da Zesk, que eu digo-vos sinceramente, sou bastante fã, tanto pela forma como mudaram o panorama nacional, portanto, da aquisição de serviços e tudo mais, e acho que é bastante interessante ver como é que uma empresa começou com a ideia de ligar clientes e prestadores de serviços, hoje já começam a ser conhecidos como a Amazon dos serviços. Como é que foram os primeiros passos da Zesk para se tornar na grande empresa que é hoje? Pronto, foi como uma startup normal, portanto, com uma equipa de fundadores, com uma ideia, com uma vontade grande de fazer algo, de ter um negócio por conta própria. Tanto eu como o meu sócio, portanto, não somos uns fundadores muito jovens, acabados de sair da faculdade, não, portanto, já tínhamos um percurso profissional, pronto, com experiência noutras empresas. Tínhamos sim, era uma vontade grande de começar algo por conta própria. Identificámos esta oportunidade e depois foi pôr mãos à obra. Claro, quando se começa uma empresa há muita coisa para fazer e o desafio é priorizar e tentar fazer aquelas que são mais importantes e que têm mais impacto numa fase inicial. No nosso caso, sendo uma plataforma web, portanto, uma plataforma tecnológica, o primeiro passo foi esse mesmo, ter algo a funcionar, o chamado MVP, por algo a funcionar, para depois, a partir daí, ir ouvindo o feedback dos clientes e dos profissionais neste caso, e ir evoluindo a plataforma à medida do feedback e das necessidades que íamos recolhendo junto dos nossos utilizadores. E pronto, assim de forma resumida, foram estes os primeiros passos. Ou seja, falando um pouco naquela fase portanto, de financiamento, e para quem nos está a ouvir que está um bocado também nesta fase de impasse, acreditas que um investidor é uma pessoa bastante mais do que um investidor, ou seja, acaba por ser acima de tudo um parceiro e é algo que, ou seja, é um parceiro da empresa, portanto é bastante importante saber escolher este parceiro de acordo com os objetivos da empresa? Sim, acho que antes disso é importante perceber para que é que se precisa do dinheiro. Muitas vezes isso não está claro. Tendo isso claro e sendo honestos connosco próprios, falando dos empreendedores, é muito mais fácil de conseguir vender, entre aspas, a ideia e de trazer alguém on board. Depois, claro, quando isso está claro e se percebe exatamente o que é que se quer fazer com o dinheiro, o que é que já se fez, para que é que o dinheiro vai servir, é muito importante, de entre uma panóplia cada vez maior de investidores, perceber quem é que poderão ser os parceiros certos. Portanto, os investidores não só estão divididos, digamos assim, ou categorizados, ou consoante o estágio da empresa. Portanto, há investidores que mais early stage, outros mais late stage. Portanto, há toda ao longo da vida de uma empresa, há investidores para cada fase. E depois, também dentro de cada tipo de investidor, perceber quais é que são
os investidores que gostam mais e que tradicionalmente investem na nossa área. E isso é muito importante porque conseguirão então trazer tantas experiências, e essa experiência realmente é fundamental porque ajuda-nos a cortar caminho, ajuda-nos a poupar dinheiro e ajuda-nos a crescer muito mais rápido. E portanto, quem diz investidores, muitas vezes não é só investidores, é também advisors, pessoas que podem acompanhar a empresa, muitas vezes pela troca de stock options, portanto, e que nos conseguem dar esse know-how e ajudam-nos a desenvolver um negócio com muito menos erros. Porque erros vamos sempre fazer, mas se conseguimos, com a ajuda de pessoas que já têm alguma experiência na área, dar o maior número possível de erros, tanto melhor, porque poupa-se muito tempo e muito dinheiro. Normalmente, o que acontece é, principalmente numa fase inicial, e penso que a tua pergunta está mais direcionada para quem está ainda numa fase muito inicial, o que costuma acontecer é ver, portanto, os chamados business angels, que são pessoas que não representam um fundo propriamente dito, portanto, investem com o seu dinheiro, com o seu próprio dinheiro, são pessoas que são pouco aversas ao risco, gostam de arriscar, ou pelo menos têm essa possibilidade, e que têm know-how de uma determinada área, e que encontram um promotor ou um empreendedor que está a desenvolver algo nessa área, e aí é o ideal. Infelizmente, em Portugal, como o nosso histórico tecnológico não é muito vasto, não há ainda muita experiência. Agora já começa a haver mais, quando nós começámos era mais escasso, mas lá está, e daí vem a importância de ter um ecossistema forte. Sim, sim, sem dúvida, e concordo plenamente. Acho que agora já se começa a ver que o ecossistema portanto, digamos, está mais maduro, já começa a haver outro tipo de investidores, principalmente mais atentos às startups portuguesas, mas concordo plenamente, e nota-se que, portanto, há bastantes tecnologias que, portanto, ainda não há os, digamos, experts, ou seja, os business angels que estejam dispostos a apostar, portanto, nestas áreas. Ou seja, em relação depois a uma área um pouco diferente, ou seja, ao longo desta jornada enquanto CEO da ZESC, qual é que é, assim, se tivermos que, portanto, enumerar uma ou duas, ou seja, a lição mais valiosa, portanto, o que tu podes passar a quem nos está a ouvir neste momento? Pois, essa é uma pergunta sempre muito complicada de responder, porque eu já tive tantas lições. Portanto, eu sou licenciado em Economia pela Universidade Católica, tenho um MBA pelo Lisbon MBA, e eu chego à conclusão que eu não aprendi nada, e que eu aprendi a gerir uma empresa agora depois de ter a minha própria empresa. Isso é um bocadinho frustrante. Exato. Porque... só com a experiência, certo? Só com a experiência, só com bater com a cabeça nas paredes, só errando, infelizmente, muitas vezes só errando, é que uma pessoa aprende. Lá está, daí a importância de ter advisors, de ter alguém que nos pode ir ajudando neste caminho, mas nós fizemos realmente muitos erros. Eu talvez, se tivesse que escolher uma lição, principalmente tendo em conta a audiência deste podcast, que é em Portugal e portugueses, eu acho que em Portugal ainda somos, mesmo agora com estas novas tecnologias, internet, etc., ainda somos bastante periféricos no que respeita àquilo que está a acontecer no centro, digamos assim, quando se diz centro da Europa, Inglaterras, Franças, Alemanhas, mas também Estados Unidos, muitos Estados Unidos, ou seja, o benchmark, temos uma tendência a aliarmos-nos das melhores práticas, sendo que, estando atentos, muitas vezes indo lá a eventos, falando com pessoas, mesmo há bocadinho estávamos a falar de business angels, às vezes para determinadas tecnologias ou para determinadas áreas de negócio é muito escasso em Portugal, mas qual é o mal de ir buscar alguém, um alemão ou um inglês, que faça esse papel, ou Sem mesmo ir dúvida. ver o que é que os melhores do mundo estão a fazer, que tecnologias é que eles usam. Portanto, isso aí eu acho que realmente poupa-nos muito. Sem dúvida. E nós,
durante muito tempo. Às vezes estamos aqui a tentar reinventar a roda e eu vejo isso inúmeras vezes. A primeira coisa a fazer é benchmark. Benchmark é algo que eu acho que está muito desvalorizado. Não é, epá, lá está, é muito difícil. Eu tive várias outras lições, desde o governance da empresa, ao recrutamento, ao financiamento, ao desenvolvimento de produto, muitas lições em todas as áreas que são em todas estas áreas que são críticas no desenvolvimento de uma empresa, mas eventualmente aquela que se calhar se eu tivesse que destacar uma, pelo menos agora, é Exato. aquela que eu talvez que eu escolhia. Exato, ok. Acho que uma coisa que falaste e é bastante verdade é, portanto, é a dificuldade às vezes de prestarmos atenção ao que está a passar no centro da Europa, como disseste, quer seja em Berlim, quer seja em Estocolmo, quer seja em Madrid, e acho que talvez as empresas, principalmente startups, chegam a uma determinada fase de certeza, e falando um pouco mais a nível de recrutamento, precisam de especialistas em certas áreas, digamos, para step up the game, ou seja, achas que este é um ponto fundamental também, ou seja, fazer uma contratação por vezes, ou seja, contratar uma pessoa que seja especialista naquela área, com provas dadas e que sabemos que vai obter sucesso? Sim, claramente. E muitas vezes estrangeiros, não é? Porque fala-se muito e bem, não estou a dizer que é errado, da capacidade dos portugueses, nomeadamente nas áreas de engenharia, mas muito escasso, ou seja, ainda em muito pouca quantidade. E há muitas áreas que há muito pouca experiência em Portugal. Epá, desde a área de Quality Assurance, Product Management, Customer Success, mesmo marketing digital, se bem que essa é talvez a área até mais trabalhada. Portanto, há isto para falar de, área, de áreas ou departamentos ou especialidades na minha, dentro daquilo que eu mais uso nas ASC, mas depois noutras tecnologias haverão com certeza outras áreas e é fundamental ir atrás de especialistas e de pessoas que nos podem ajudar e como tu disseste, step up the game. Isso muitas vezes estamos a falar aquilo que tu fazes em 2, 3 meses, aliás, aquilo que tu demorarias, se calhar, 2, 3 anos, podes fazer em 2, 3 meses. Tenho aqui uma pergunta para ti, Luís. A nível de riscos e decisões, qual foi o maior risco ou desafio que já tiveste e que assumiste desde que tomaste cargo de CEO na Zask? Nós já tivemos de tomar decisões difíceis. Lembro-me de uma que foi quando tivemos que mudar o modelo de negócio. Foi uma manobra muito arriscada. Já tínhamos uma base montada, mas que achámos que ganhando dinheiro de outra forma poderíamos, pelo menos naquela fase, crescer mais rápido. Essa foi talvez até agora e mais se seguirão, não é? A pessoa tem que tomar decisões todos os dias. Muitas vezes até o CEO é uma posição um bocadinho ingrata, porque nós não temos às vezes muitas pessoas não há pessoas acima de nós, não é? Nem, e portanto às vezes não são fáceis. Mas se tivesse que escolher uma, lá está, tivemos vários momentos. Se tivesse que escolher uma, talvez o mais arriscado foi essa, quando tivemos que optarmos por mudar o nosso modelo, a forma como nós ganhamos dinheiro. Sim, sem dúvida. Acho que pronto, aí também mostraram pronto, que tem uma capacidade de adaptação bastante grande. Viram que algo não estava a funcionar como imaginavam, como era melhor, e sem dúvida é uma mudança radical. Sim, essa capacidade de adaptação é fundamental. É fundamental, porque lá está. São as equipas que fazem os produtos e não o contrário. E hoje em dia, e o bom das novas tecnologias é que tu tens dados e podes tomar as tuas decisões com base em dados. E, portanto, é natural que os dados te vão, muitas vezes, encaminhar para caminhos que não eram aqueles que tu originalmente pensavas e tu tens de estar preparado para te adaptares. Essa capacidade de adaptação eu acho que é fundamental e é uma excelente mensagem para os empreendedores. Sem dúvida. E, portanto, ou seja, o negócio é que tem de se adaptar ao modo de utilização, digamos assim, do mercado e dos utilizadores. Sim, claramente, o negócio e as pessoas que estão a gerir o negócio. Às vezes o maior drama é as pessoas não querem ver. Lá está, não estão preparadas para mudar, para se adaptar. E essa porque não é fácil, porque nós somos seres humanos e somos muito aversos à mudança e não é óbvio.
Mas acho que é importante os empreendedores terem consciência de que mais tarde ou mais cedo podem ter de tomar essas decisões. Sem dúvida, sem dúvida, concordo plenamente. Em relação aos objetivos mais num futuro a curto prazo, quais é que são assim os objetivos que, portanto, que estão em mente para a ZESC nesta altura, ou seja, internacionalização para novos mercados, talvez onde haja mais propensão para este tipo de serviços de e-commerce? Sim, claramente nós temos começado em Portugal, é muito difícil e é uma grande âncora, digamos assim, é uma grande barreira, porque principalmente no marketplace, o marketplace precisa de escala e sendo algo digital também precisa de uma audiência relativamente tech-savvy. Quando nós começámos, principalmente do lado da oferta, quando falamos de canalizadores, eletricistas, nada contra, aliás, até recentemente vi uma entrevista que são as profissões do futuro, portanto, não estou minimamente a desvalorizar, mas são profissões que tradicionalmente estavam muito desligadas do digital e principalmente em Portugal, e portanto isso é uma barreira. A outra barreira é que um marketplace precisa de escala e Portugal não é propriamente um país com grande escala, e portanto, eventualmente se fosse hoje teria começado em Madrid ou Espanha e não em Portugal. Mas pronto, lá está, foi como nós começámos. Nós neste momento estamos em Portugal e Espanha. São mercados. Espanha já vale tanto como Portugal para nós. Nós não estamos tão preocupados em expandir para mais e mais e mais mercados. Estamos sim preocupados. Nós achamos que ainda há muita coisa para desenvolver no produto. O produto tem que se tornar cada vez mais utilitário, digamos assim, ainda mais utilitário para as pessoas que o usam, mais fácil. A própria tecnologia tem que ser mais escalável. Temos vindo a trabalhar muito, muito, muito ao nível do produto. Estamos muito importados em aumentar aquilo que no marketplace é cohort. Portanto, a análise cohort, ou seja, é muito usado no marketplace, ou seja, traduzindo por outras palavras, é o nível de repetição dos nossos utilizadores, principalmente do lado da procura. Portanto, estamos muito preocupados neste momento e muito enfocados em desenvolver todas essas métricas de produto. Nós, neste momento, temos cerca de 20 mil clientes por mês. Há 2 anos atrás andávamos na casa dos 5 mil clientes. Portanto, o progresso tem sido fantástico. Eu acredito que nos próximos 2 a 3 anos vamos chegar à casa dos 100 mil clientes por mês. Nós, neste momento, temos cerca de 5 mil profissionais ativos por mês. Ou seja, uma empresa pequena, que a ZASC não deixa de ser uma empresa pequena, consegue ter mais pessoas a trabalhar do que uma Galp Energia, por exemplo. Sem dúvida. É bastante impressionante, sem dúvida. Portanto, o sucesso e a quantidade de utilizadores que conseguiram ter neste espaço de tempo é, sem dúvida, algo de bastante sucesso e que encoraja bastante gente a olhar para vocês como um modelo, digamos assim, pelo sucesso que têm tido. Sim, obrigado. Mas respondendo à tua pergunta, em termos de objetivos, essa é a nossa preocupação. É ter um produto que as pessoas cada vez mais gostam. Eu acredito, sinceramente, eu acho que eu sou um fanático da user experience. Eu acho que a user experience é o novo marketing. Nós vemos casos, por exemplo, no outro dia vi um artigo que dizia que a Tesla, o custo de aquisição da Tesla é 7 a 8 vezes inferior à da Mercedes. Pela experiência de utilização, eu acredito que os produtos que vêm são aqueles que as pessoas adoram, aqueles que as pessoas adoram usar, e é nisso que nós estamos enfocados. Nós temos vindo a fazer um bom trabalho, principalmente tendo em conta a nossa realidade, mas acreditamos e temos um excelente product roadmap. Portanto, os nossos utilizadores que aguardem que muitas coisas boas estão a sair e vão continuar a sair. Luís, para aqueles que nos estão a ouvir, tenho aqui uma pergunta para ti. Em relação aos valores de trabalho, como disciplina, ambição, motivação, a paixão, como tu há pouco disseste, achas que este tipo de valores são fundamentais para o êxito de um empreendedor? Não tenho a mínima dúvida, quer dizer, eu acho que não são para o êxito do empreendedor, mas para o êxito de qualquer pessoa, quer a nível profissional, quer a nível pessoal.
Os soft skills, os chamados soft skills, é o que, a atitude, resumindo, a atitude que as pessoas têm na vida é o que é diferente, é o que faz a diferença. Infelizmente não é fácil encontrar pessoas com a atitude certa. Temos tido essa experiência. Mas pronto, também se fosse fácil, nem toda a gente se dá bem na vida, não é? Exatamente, sem dúvida, sim. Mas a atitude é que faz a diferença toda. Pronto, estou-me a repetir um bocadinho, mas como eu estava a dizer, não só a nível profissional, não só para os empreendedores, mesmo quem não seja empreendedor, mas começa a trabalhar numa empresa e tem a atitude certa, é uma pessoa afável, simpática, fácil de trabalhar e que está disposta a fazer alguns sacrifícios em prol da empresa se for preciso, que está sempre com uma atitude positiva de encontrar soluções e não estar sempre a ver problemas, trazer as soluções para cima da mesa, avançar com as soluções, não ser só falar, mas não, trazer também planos de ação para cima da mesa. Isso é o que faz a diferença. Isso é o que faz a diferença e lá está. Não penso que seja uma coisa exclusiva do empreendedor, é uma coisa das pessoas em geral e com a atitude certa vai-se longe. Muitas vezes não no curto prazo, mas a longo prazo acaba-se por se conseguir atingir os objetivos. Sem dúvida, concordo completamente e é de realçar essa paixão e essa mentalidade empreendedora que tu tens e que tu consegues passar, e acho que isto é fundamental, principalmente para quem, digamos assim, é a cara da empresa, ou seja, um CEO. E pronto, olha, da nossa parte, adoramos ter esta conversa contigo, Luís. Foi mesmo um prazer. Obrigado. Gostava que isto tivesse um pouco mais tempo. Foi mesmo uma conversa muito boa, sem dúvida.